Hoje eu vou falar sobre a fobia de água, aquafobia. O medo se torna uma fobia quando, por motivos irracionais, perdemos o controle sobre os nossos atos. Você já teve medo de água ao imaginar situações de perigo, como, por exemplo, cair em mar aberto? Isso é extremamente normal, mas isso lhe impede simplesmente de ir à praia. Então você passa a ter fobia de água. Ter medo faz parte da vida. É uma maneira, sobretudo, instintiva para a proteção. O problema está quando este medo se transforma em uma fobia. Quando este medo atrapalha sua rotina e até mesmo se torna paralisante. Chegou a hora de você aceitar e procurar ajuda. O que é aguafobia? Hidrofobia, fobia de água. Aguafobia, também conhecida como hidrofobia ou fobia de água, é um transtorno psicológico caracterizado por medo irracional, excessivo e persistente de água. Essa fobia pode ser tão intensa que leva o indivíduo a evitar situações em que a água esteja presente, mesmo em contexto onde o risco de afogamento ou dano é praticamente inexistente. A presença de água, seja em piscinas, lagoas, cachoeiras, praias ou até mesmo chuvas fortes e banheiras, pode desencadear uma ansiedade extrema, ataques de pânico e comportamentos de evitação nos indivíduos afetados. Indivíduos com aguafobia podem exibir uma série de comportamentos para evitar a exposição à água. Isso pode incluir recusar-se a participar de atividades aquáticas, evitar viagens ou eventos que envolvam corpos de água e até mesmo apresentar desconforto ou pânico diante de água corrente ou acumulada. O medo não se limita apenas a situações de imersão total, ou mesmo pequenas quantidades de água pode ser suficiente para desencadear a ansiedade. As causas da fobia de água são variadas e podem ser divididas em duas categorias principais: causas conscientes e inconscientes. Causas conscientes: experiências passadas com afogamento. Esse tipo de trauma é uma das causas mais comuns de fobia de água. O medo de afogamento pode ser desencadeado por memórias conscientes ou inconscientes do evento. Comportamento de pais ou familiares próximos. Crianças que crescem em famílias onde a água é considerada perigosa podem desenvolver uma fobia de água. Esses comportamentos podem ser transmitidos de forma inconsciente por meio de modelos de aprendizagem. E causas inconscientes, fatores genéticos. Algumas predisposições genéticas predispõem certas pessoas ao desenvolvimento de fobia. A combinação dessas predisposições com outros fatores, como experiência traumática, pode aumentar o risco de desenvolver uma fobia de água. Traumas da mente inconsciente. Esses traumas podem ser causados por uma variedade de fatores, como experiência de vida, crenças limitantes ou até mesmo eventos que ocorram no útero. Esses traumas podem ser uma fobia de água ou mesmo que a pessoa não se lembre deles conscientemente. Significado de aguafobia. Significado de aguafobia no dicionário: instinto medo excessivo, exacerbado e irracional de água. Característica de pessoas que não sabem nadar ou diante de traumas passados. A patologia que causa angústia extremas e constantes diante de aversão a situações que envolvam água. É um medo intenso que poderá se afogar ou até morrer na água, que origina o nome aguafobia. Sintomas da fobia de água. A fobia de água ou aguafobia faz com que os indivíduos evitem todo custo lugares com água, ainda que não represente nenhum perigo real. Ou seja, trata de uma ilusão causada no imaginário da pessoa, que pode se afogar em situações que envolvam água. Desse modo, que tem fobia de água tem os seguintes sintomas característicos: ansiedade, tremores, náuseas, crise de pânico, taquicardia, falta de ar, sudorese, tensão muscular e dor de cabeça. Nos casos mais extremos, o indivíduo que sofre de fobia de água pode ter desmaios quando se deparar com água. Algumas pessoas chegam a ter pavor de água até mesmo em chuveiros, banheiras, passando a ficar longos períodos sem tomar banho. Causas do pavor de água. Não existe causas determinantes para a fobia de água. Entretanto, conforme pesquisas realizadas em livros e artigos de profissionais da mente humana, existem causas comuns que desencadeiam esse tipo de fobia. Você pode notar que as causas advêm tanto da mente consciente quanto da mente inconsciente, como, por exemplo, experiências passadas com afogamento, pessoas ou que tenha testemunhado comportamento de pais ou familiares próximos em situações que envolvam água, fatores genéticos que predispõem o indivíduo a desenvolver fobia de água. Ainda sobre o aspecto familiar, essa fobia pode acontecer quando os pais excessivamente zelam com os filhos, em resultado criam filhos inseguros com medo exagerado pelas situações da vida. Trauma da sua mente inconsciente, como, por exemplo, vivenciado no nascimento, quando teve o líquido amniótico jogado em seu rosto, causando sensação de afogamento. No geral, pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade são mais propensas à agorafobia, tanto em vista com medo excessivo em diversas situações de vida. Tratamento para a fobia de água. O tratamento para a fobia de água geralmente envolve terapia. Existem diferentes tipos que podem ser úteis, incluindo terapia cognitivo-comportamental, TCC, ajuda as pessoas a identificar e desafiar pensamentos e crenças que contribuem para a fobia. Terapia de exposição. A terapia
de exposição é um tipo de TCC que é especificamente projetado para tratar fobias. A terapia de exposição envolve a exposição gradual da pessoa a objeto ou situação temida, sob condições controladas. Se você tem fobia de água, o primeiro passo é aceitar. Então, ter vergonha de pedir ajuda. Enfrente seu medo e busque tratamento. Saiba que o comando não é imutável. Ele pode ser reprogramado e aceitar experiências externas superando as fobias. Ainda sofrer de fobia de água é mais normal do que parece sobremaneira diante de traumas da infância, como por exemplo quando a criança cai em piscinas quase se afogaram por não saberem nadar. Nesse caso, na vida adulta, embora não se recorde, esse episódio fica gravado em seu subconsciente. Desse modo, para a cura da fobia de água são mais utilizados tratamento terapêutico, onde por meio de sessões de terapia o profissional de saúde mental conseguirá encontrar a origem do medo irracional da água, consequentemente conseguirá utilizar técnicas específicas para o tratamento. Nos casos mais graves, em terapia é necessário buscar ajuda psiquiátrica, podendo ter que recorrer a medicamentos para superar a fobia. Além disso, muitos psiquiatras também aplicam a técnica de desensibilização gradual. Em suma, nessa técnica, o paciente é exposto gradativamente ao objeto da fobia, para que assim supere o medo. No geral, por que as fobias se desenvolvem? Se você sente alguns medos, é normal. Aquele friozinho na barriga, quando está em uma montanha russa, é extremamente comum, natural do ser humano. Entretanto, quando esse medo se paralisa, impedindo que enfrente as situações cotidianas, está sofrendo de fobia. Assim, são características fóbicas da ansiedade e angústia frente a situações simples, como, por exemplo, medo de animais indefesos, de sangue, de altura, de ruas e também aqui exposta à fobia de água. Entretanto, sabe que você não está sozinho, precisa se sentir constrangido, parecendo até ridículo. Entenda que a fobia pode ter desenvolvido por diversos fatores em sua vida e ficará gravados em sua mente, tanto inconsciente como consciente. Existem profissionais que podem ajudar a superar essa fobia. Quer mais? Então, a fobia de água é o medo exagerado de água, as situações. A pessoa sofreu algum trauma na infância ou sofreu afogamento. Aí a pessoa fica com fobia de água, né? Psicanálise e agofobia.